Olá, meu nome é Paulo, aqui do canal Espaço PC, e nesse vídeo eu quero falar de algumas experiências que eu vivi na Coreia do Sul. Esse lugar aqui onde eu estou é na cidade de Incheon, na Coreia do Sul. É um parque aqui, tem essa área aqui da frente, aqui à direita tem a linha do metrô, e é um parque bem tranquilo aqui, que costumo vir passear bastante, e aí tem o pessoal passeando, pessoal brincando, um lugar bem tranquilo aqui. Eu já falei aqui em outros vídeos que a Coreia do Sul é cheia de parques. E aí, enquanto eu observo esse cenário aqui bonito do pôr do sol, eu vou falar um pouco das experiências que eu tive aqui na Coreia do Sul. Primeira vez que eu vim para a Coreia do Sul foi em 2022. Eu vim de férias e vim por causa da minha namorada, que estava aqui na Coreia do Sul. Aí eu fiquei um mês de férias, quase um mês, e aí depois, em 2023, eu voltei para ficar em definitivo. E aí até de lá para cá, entre algumas indas e vindas para o Brasil, eu vivi bastante experiências aqui na Coreia do Sul, e nesse vídeo eu vou contar algumas delas. E já para contextualizar logo, esse tempo todo na Coreia do Sul, eu como uma pessoa negra, pele preta, estrangeiro, eu nunca sofri racismo, xenofobia ou preconceito. Nunca mesmo, em nenhuma situação. Chegaram umas crianças para brincar aqui, sozinhas. Não vejo nem sinal dos pais delas. Mas é bacana, é bem seguro aqui. E aí a grande maioria das experiências que eu tive foi boas experiências. E aí eu vou citar algumas delas aqui. Há pessoas que vêm para a Coreia do Sul ou para qualquer outro país. E aí às vezes a pessoa tem várias experiências boas. E às vezes tem 2, 3 experiências ruins. E aí elas usam isso para falar mal do país, para atacar o país, para generalizar, para exagerar. E aí posta nas redes sociais como se aquilo fosse absoluto, como se todas as pessoas fossem daquele jeito. E isso é algo que eu vejo bastante em relação à Coreia do Sul e a outros países, conversando com outras pessoas de outros países também. Então assim, eu antes mesmo de estar na Coreia do Sul, eu via muito dessas mentiras, exageros, generalização que as pessoas fazem da Coreia do Sul. E aí, ao morar aqui, eu pude ver que muitas dessas coisas faladas na internet são mentiras, exagero ou generalizações. É claro que tem casos assim, qualquer país vai ter, só que o errado é generalizar, exagerar, dizer que a maioria é de determinado jeito, apenas devido a algumas situações. Então, casos isolados e situações pontuais, elas não definem um povo e muito menos um país. Isso eu quero deixar registrado. E aí, primeira experiência que eu vou contar, essa experiência acho que foi em 2023, eu acho. Isso foi 2023. Foi na Torre Nansan, é uma torre bem famosa aqui da Coreia do Sul, um ponto turístico. E aí, inclusive, essa experiência eu vivi ela com 2 brasileiras que eu não sei o nome, não lembro o nome, que por acaso eu encontrei elas na torre esse dia. Eu estava passando na torre e aí na hora de ir embora eu peguei o ônibus. Tem um ônibus que desce lá da montanha, lá pro meio da cidade, desce um ônibus. E aí eu dentro desse ônibus eu vi as 2 amigas brasileiras conversando. E aí eu comecei a conversar com elas também, eu vi que elas eram brasileiras e estavam turistando na Coreia do Sul. E eu estava morando e elas estavam lá turistando. E aí nós descemos num determinado local que eu ainda não tinha passado. E aí nós precisávamos ir para a estação do metrô. E aí pelo mapa eu consegui achar o local lá e fui levando elas também, que elas também iam para a estação do metrô. E a gente estava indo junto para a estação do metrô. Só que eu fiquei um pouco confuso em um determinado momento e estava me perdendo. E aí passou uma senhorinha por nós e aí ela perguntou o que a gente estava procurando. Que eu estava olhando para os locais para tentar me localizar no mapa. E aí ela perguntou, vocês estão... perguntou em coreano, né? Aí eu respondi.
Perguntou para onde que a gente estava indo, eu falei que estava indo pro metrô. Aí ela falou assim, é só me seguir que eu deixo vocês lá. E aí essa senhorinha, ela andou mais ou menos assim, quase uns 2 quilômetros para deixar a gente na porta da estação do metrô. Então assim, essa experiência foi muito legal. A senhorinha andou bastante para deixar a gente na porta do metrô, para ver assim, o nível de gentileza dela. E aí eu não registrei isso, eu devia ter registrado. Eu ia vivendo as experiências e nunca registrando, mas hoje eu vejo que alguma dessas experiências é importante registrar para mostrar para as pessoas na internet um lado que muitas vezes a gente não vê. A gente não vê porque as pessoas elas não focam no que é bom, muitas vezes focam no que é ruim porque aquilo que é ruim é que dá engajamento hoje em dia. E aí teve essa experiência dessa senhorinha que andou com a gente quase 2 quilômetros só para deixar a gente na estação do metrô. Muito fofa essa senhorinha. A segunda experiência que eu vou falar, algumas pessoas ficam falando de forma generalizada que se alguém te parar para conversar na Coreia do Sul, pode fugir que é o que é seita, que esses cultos, seita na verdade, seita. Que os coreanos eles não param por gentileza para conversar assim, mas isso também não é verdade. Eu já tive várias experiências de pessoas coreanas que me pararam para conversar, apenas para ter curiosidade de onde eu era, para treinar inglês, para saber sobre mim, para perguntar se eu estou gostando do país deles, etc. E aí um desses, que eu vou dar o exemplo, é um jovem de 20 e poucos anos no metrô. Eu estava com a mala, eu entrei no metrô, que eu estava indo de um local para o outro, levando a mala. E aí um jovem de uns 20 e poucos anos, coreano, ele me abordou no metrô, começou a conversar, essas perguntas básicas, perguntando de onde eu era, se estava gostando da Coreia, o que eu mais gostava. Aí quando eu falei Brasil, ele já remete logo a futebol, etc. Começou a perguntar se a gente gostava de K-pop, de K-drama, essas coisas todas. E aí começou a conversar comigo naturalmente, sem nenhuma pretensão, sem querer levar para nenhum lugar. E aí o jovem se propôs, falou assim, se você quiser conhecer a Coreia, pode contar comigo, eu te levo nos lugar bacana, te levo para as baladas, te levo nos bares legais. Aí eu acabei não aceitando, não rejeitando, porque eu vi que ele é jovem assim, que gosta de balada, que gosta de curtir. E eu não gosto muito não gosto de balada, não gosto nada de balada, nem de bebida, não tomo bebida alcoólica. E aí eu só neguei por esse motivo, porque às vezes se você se envolver com certas pessoas, né, você vai acabar entrando naquilo que a pessoa faz, né? Balada, curtir, essas coisas todas. E como eu também já tinha compromisso, já tinha alguém com quem me levar pela Coreia e tudo, não tinha necessidade. Mas ele continuou conversando comigo, falando da vida dele, por mais de 40 minutos que a gente estava no metrô, se dispôs a ajudar e tudo mais, passou contato e tudo, e virou um colega, virou um amigo, mas se dispôs totalmente assim a ser amigo, a ser parceiro, a ser colega, a mostrar o país dele e tudo mais. E não foi o único caso, várias pessoas na Coreia do Sul, alguns até viraram meus amigos dessa forma, de se apresentar pra gente e se propor a ajudar, a perguntar sobre o país deles, sobre o nosso país. Então eu tenho algumas experiências assim na Coreia do Sul, inclusive um dessas pessoas virou bastante amigo, tem até um restaurante, já é outro caso, já é outra pessoa, já é outro jovem também, não tão jovem, uns 30 anos assim, também que abordou na rua, começou a conversar, perguntar se estava gostando do país, etc. E aí pegou contato, passou contato, falou se precisar de alguma coisa podia ajudar, etc. E nada de levar para seita, essas coisas todas. Me convidou para ir no restaurante dele, que ele tem um restaurante. Eu fui no restaurante, sim, inclusive, virou meu amigo. Eu fui no restaurante, comi de graça lá no restaurante. Na verdade eu comi, fui pagar, ele não deixou eu pagar, aquela coisa assim de amigo. Não deixou eu pagar e virou amigo e dá dicas e acompanha no YouTube, e compartilha os vídeos, etc. Então virou amigo mesmo. Então assim, tem pessoas assim na Coreia do Sul.
É claro também que tem aqueles que vão com má intenção, que realmente na Coreia do Sul tem algumas seitas, inclusive já me abordaram, talvez em outro vídeo eu falo sobre algumas vezes que me abordaram, desse pessoal das seitas, mas não é só isso que tem também as pessoas que te abordam realmente interessadas em ajudar, em conversar, em virar seu amigo, etc. Mas é claro, sempre tem que ter todo cuidado, né? Em qualquer lugar do mundo você tem que ter cuidado em lidar com as pessoas. Então, essa foi a segunda experiência que eu falei de 2 casos, né? De jovens que me abordaram e com a intenção de ajudar mesmo e de ser um amigo. O terceiro caso que eu vou falar, essa vez eu estava na ilha de Jeju, que é a ilha bem famosa da Coreia do Sul, e aí eu precisava ir num lugar que era um pouco distante. Acho que de ônibus era quase 1 hora, mais ou menos. E aí o ônibus ele fazia tipo uma volta dentro da ilha. Ele saía de um ponto, fazia a volta e voltava para esse mesmo ponto. E passava em 2 cidades. E aí eu estava numa cidade, precisava ir para outra, num lugar que eu precisava ir. Eu nunca tinha ido ainda. E esse dia eu estava sozinho na ilha de Jeju. E aí eu estava lá na parada de ônibus esperando. E aí uma senhorinha chegou e começou a conversar comigo, toda alegre, toda feliz, começou a conversar comigo. E aí ela perguntou para onde eu estava indo. E aí eu falei. E aí ela falou assim, não, você está no lugar errado, você está na parada errada, você tem que pegar do outro lado. E eu olhando no mapa, né? Aí eu falei, não, mas aqui no mapa tá falando que é desse lado, é nessa parada. Ela falou, não, é porque o ônibus ele dá uma volta e aí ele passa aqui, ele passa tanto aqui quanto na outra parada. Só que são 2 ônibus, um sai no sentido e outro no outro sentido. E se você pegar o ônibus que sai nessa parada aqui agora, ele vai primeiro lá para outra cidade para depois voltar. Então ele vai demorar mais de 1 hora a mais do outro ônibus que realmente está indo. Aí eu fiquei um pouco assim, sem saber, na dúvida se eu realmente deveria seguir a instrução dela, só que ela falou assim, eu vi que ela estava tentando ajudar mesmo, e aí eu acabei acatando e realmente eu atravessei a pista, né, uma avenida, e fui lá pegar o ônibus na outra cidade, que inclusive ela falou, o ônibus já está quase vindo, se você perder vai demorar uma meia hora para vir outro. Aí eu fui para outra parada de ônibus e ela ficou olhando, observando, e aí logo o ônibus veio, eu peguei, e aí eu fiquei apreensivo para ver se ela realmente tinha acertado. Aí passou um pouquinho, eu olhei no mapa a rota e realmente ela estava certa. Se eu tivesse pego o ônibus na minha parada, eu ia perder mais de 1 hora, mais de 1 hora além do tempo dos 40 minutos que demoraria para chegar no local. Então essa senhorinha me ajudou assim de maior bom grado, toda alegre, toda sorridente, me fez não perder 1 hora da vida. E é uma senhora. E tem gente que fala que os idosos da Coreia do Sul são mal educados. Também outra mentira, de forma generalizada. É claro que tem os que são, como em qualquer país, só que não são todos e nem mesmo a maioria. As maiores experiências boas que eu tenho na Coreia do Sul são com idosos. Idosos já me deram fruta, já me pararam para conversar, já me chamaram para almoçar. Uma pessoa te chamar para almoçar na Coreia do Sul é um gesto de carinho bem importante, assim, porque para eles a comida é algo muito importante e você se sentar para comer com alguém é um gesto assim de que você tem bastante consideração pela pessoa. Então assim, já me chamaram para fazer isso, já me deram fruta, que inclusive tem algumas frutas na Coreia do Sul que são caras e você dar fruta para alguém é um gesto assim de carinho, de amor, de atenção, que é algo caro, né? Inclusive fruta é algo que eles dão de presente para as pessoas. Comida no geral é algo que eles dão de presente para as pessoas, porque comida é algo importante para eles. Então essa foi a experiência, né, lá em Jeju, dessa senhora. E mais outra experiência em Jeju ainda, nessa vez que eu estava sozinho também, eu estava tentando tirar umas fotos. E aí vieram 2 moças, perguntaram se eu queria que elas tirassem a foto minha. Isso já aconteceu bastante na Coreia do Sul comigo.
de eu estar tentando tirar uma foto e aparecer um coreano, uma coreana e falar, quer que eu te tire a foto para você? Então essa experiência tem bastante. Só que essas duas moças na ilha de Jeju foi bem bacana, porque elas começaram a conversar comigo e tudo. Viraram amigas mesmo, até me chamaram para sair junto com elas lá nos pontos turísticos de Jeju. Me chamaram até para andar lá por Jeju, para levar nos pontos turísticos e tudo. Mas como eu compromissado, não quis sair com elas, né? Mas assim, viraram minhas amigas, me adicionaram nas redes sociais e tudo. E eu ainda converso com elas ainda. Outra experiência, uma vez eu estava numa estação, tem algumas estações de metrô na Coreia do Sul que elas são bem grandes e às vezes você se perde. Ela faz conexões com várias estações e tudo. E uma vez eu estava numa dessas estações, meio perdido, já apressado para chegar no compromisso. E aí eu olhando para as placas para achar o local onde eu deveria pregar a próxima conexão, aí de repente alguém bateu no meu ombro. Eu fui ver, era uma senhora também, mais uma senhora. E aí ela perguntou para onde eu estava querendo ir. Aí eu falei para ela. Aí ela foi e me apontou o local, bem fácil assim, eu estava perdido, ela apontou o local, é só ir por aqui, subir a escada e pronto. Aí eu fiquei bem feliz que eu estava com pressa, estava atrasado. E aí eu agradeci ela ficou sorrindo e tudo mais. E aí eu comecei assim a me afastar, né, para ir subir a escada. Aí na hora que eu fui subir a escada, eu decidi olhar para trás para ver se ainda havia. Aí quando eu olhei para trás, ela e o outro senhor, que eu acho que era marido dela, começaram a me dar tchau. Todos sorridentes, os dois sorridentes começaram a dar tchau para mim. Aí eu achei muito legal porque eles estavam me acompanhando para ver se eu estava indo no lugar certo. E aí assim que eu olhei, eles já levantaram a mão, já começaram a me dar tchau, todos sorridentes os dois. Aí eu dei tchau de volta, agradeci a eles e fui embora. Esse dia foi bem bacana também. Então foi um gesto de gentileza por parte dela, do casal, bem bacana, né? Outra experiência boa que eu já tive foi com comida. A comida coreana, alguns pratos, não todos, são bem picantes. E às vezes, no princípio, às vezes a gente esquece de perguntar se o prato é picante, né? Eu já sabia nessa época, acho que foi ano passado, 2024, eu já sabia que é importante você chegar e perguntar se o prato tem pimenta ou não. Porque o nível da pimenta coreana ele é muito forte, muito mesmo. E os coreanos, eles têm uma tolerância à pimenta muito mais alta que os brasileiros, muito mais altas mesmo. Isso porque desde criança eles já comem pimenta, né? A criancinha já come kimchi, já vai se acostumando. Então eles já têm um nível de tolerância à pimenta bem mais alta que os brasileiros. E aí é importante para quem é estrangeiro perguntar, para quem é estrangeiro e não tem tolerância à pimenta ardida, importante perguntar sempre se o prato tem pimenta ou não e se tiver pedir para tirar. E se não der para tirar, escolher outro prato que não tenha pimenta. E aí nesse dia eu fui nesse restaurante comer um macarrão, prato lá de macarrão, e aí eu esqueci de perguntar se tinha pimenta. E aí eu comecei a comer o prato, e a pimenta coreana ela tem um efeito um pouco estranho, que você come e ela demora alguns segundos para fazer efeito. E aí eu comi, o macarrão estava tão gostoso, eu comi mais ainda, bastante. E aí de repente começou a fazer efeito muito forte a pimenta, muito mesmo. E aí eu comecei a tomar água, não dava jeito, comecei assim a abanar com a mão, esse gesto que a gente faz. E aí nisso que eu tava lá quase morrendo com a pimenta, que realmente era muito forte, tava meio passando mal. A senhorinha ela já veio correndo, já trouxe água, já trouxe um negócio lá para mim tomar, para tentar amenizar. E aí ficou toda preocupada, perguntando se estava bem. Aí depois de uns 2 minutos assim, passou o ardor. E aí a senhorinha ela só falou assim, você não come pimenta? Aí eu falei, bem pouquinho. Aí tem que ser bem fraca para mim poder comer. Aí ela pegou o prato, aí eu até levei um susto. Ela pegou o prato e falou, vou trocar para você. Eu falei, não precisa não. E eu já tinha pago, eu já tinha entrado e pago. Mas aí ela pegou, fez outro macarrão. Ela tinha mais pedidos lá para fazer, mas mesmo assim ela pegou o meu. Fez outro macarrão sem pimenta.
me entregou e eu comi. E aí quando eu fui pagar esse outro, ela não quis receber. Não quis receber de jeito nenhum. Eu até insisti, ela falou, não, é cortesia, porque você acabou... Ela não falou se machucando, mas era no sentido assim, que eu acabei sendo prejudicado por ter comido um macarrão muito apimentado. E aí, por causa disso, ela queria me compensar com outro macarrão sem pimenta. E ela queria que eu tivesse uma boa experiência comendo o macarrão dela, né, nesse restaurante dela. E aí depois disso eu até virei freguês dela, já fui algumas vezes no restaurante dela. Acho que eu vou pôr até umas fotos aqui. É muito boa a comida dela, virei freguês dela e quando eu vou lá ela conversa, ela é alegre, ela é feliz, ela até aprendeu algumas palavras em português para ficar falando. Muito gente boa essa senhorinha coreana também. Então assim, achei muito boa essa experiência, essa atitude dela de não deixar que eu ficasse no prejuízo. Outra experiência que eu quero contar, isso eu vi acontecer mesmo, aconteceu na minha frente e eu até participei também. Mas eu quero destacar a atitude das duas pessoas coreanas. Eu estava andando na rua assim, normal, e aí eu vi uma senhorinha andando assim com bastante dificuldade, bastante mesmo. Eu até diminui o passo, fiquei olhando para ela, porque eu achei que ela ia cair, que ela estava tão lentamente assim, tão meio cambaleando, porque ela era bem idosa, ela devia ter uns 90 anos assim, e ela andando. E aí eu passei por ela assim, uns 4 metros, que eu estava de distância dela. Aí de repente eu ouvi o barulho. Na hora que eu virei, ela tinha caído. Realmente ela tinha caído. E aí eu já fui em direção a ela. Só que nisso já veio uma moça, uma coreana de uns 20 e poucos anos. E um outro rapaz coreano de uns 35, 40. Os dois já vieram, já começaram a socorrer ela. Perguntaram se ela estava bem, se ela tinha batido a cabeça. Eu também corri, já cheguei perto, já tentei ajudar. Mas quem mais ajudou foi a moça e o senhor. E o rapaz, né, de uns 30 e poucos anos, 35, 40 anos. Começaram a ajudar ela, ficaram um pouco ali com ela, eu também fiquei lá perto. Aí a moça já entrou na loja de conveniência, comprou uma água para ela, deu água para ela tomar, ficou abanando ela, esse dia estava quente, ficou abanando ela. E aí esse rapaz conversando com ela, tentando descobrir a família dela, os filhos dela. E aí, conversando com ela, ele descobriu um contato dela, o endereço dela. E aí eu achei interessante que ele chamou um táxi para levá-la em casa. E ele pagou o táxi. E aí ele chamou o táxi lá pelo aplicativo. E aí ele e essa moça colocaram ela dentro do táxi. E aí ele ligou pro filho dela e falou que estava colocando a mãe dele no táxi, né, pro endereço lá, confirmou o endereço direitinho. E mandou o taxista deixar ela na porta de casa, pro filho dela ir lá pegar ela na porta de casa. E aí o táxi levou ela tranquilamente. E aí eu achei muito legal essa atitude deles dois. Ajudaram a senhorinha. A senhorinha não se machucou muito, ela caiu, mas não bateu a cabeça nem nada. Ela caiu bem leve assim. Mas eu achei muito interessante a atitude deles de ajudar essa senhorinha. Eu também já vi outros casos aqui de coreanos ajudando uns aos outros e é bem bacana. É claro que pode ter casos de pessoas que não foram ajudadas, mas isso existe em qualquer país e não significa que todas as pessoas são frias ou não ajudam os outros. Inclusive, sobre frieza, outra equívoco que tem sobre o povo coreano, é que alguns generalizam e falam que eles são frios, de forma generalizada. Também outra mentira. A verdade é que os coreanos, eles não são frios, eles são reservados. É diferente. Também não são todos. Muitos são reservados e não frios. Tem uma diferença entre ser frio e ser reservado. O povo coreano, eles são mais assim de não causar problema e não querer problema. Então assim, uma grande parte, cada um na sua, sem se intrometer na vida dos outros. Então assim, são muito reservados. Não só os coreanos, muitos japoneses são assim também, chineses, são bem reservados. Só que não são todos também, são alguns. E também tem os que são introvertidos e que são extrovertidos. Em nenhuma situação dá para você dizer que todos são de determinados jeitos ou não. Então assim,
ser reservado não significa ser frio. É claro que existem os frios, como existe em qualquer país, inclusive no Brasil, mas não significa dizer que todos ou a maioria do povo coreano é dessa forma. Então, assim, o que mais define eles não é frieza, mas é ser reservado. E isso eu já comprovei várias vezes. Por fim, eu quero deixar aqui uma das situações que eu já gravei, uma experiência bem bacana, que foi quando eu estava no festival, ano passado, 2024, e aí, festival de primavera, e aí eu ganhei tinha uma roleta para você rodar um prêmio, eu ganhei, e aí quando eu ganhei, vários coreanos que estavam assim ó, na fila para jogar o prêmio também, começaram a comemorar, a festejar comigo, e achei muito bacana. Isso eu gravei, porque eu estava gravando o festival, eu gravei e vou pôr aqui para mostrar. Vai ser minha vez agora, vou escolher um. 네, 다 끝났습니다. 자, 안녕하세요. 하이. 네, 골라주세요. 어떻게? 1등 났어요, 1등! we are giving pillow cover. 감사합니다. 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 Então eu achei muito legal a atitude deles de comemorar comigo, de se alegrar comigo. E não teve ninguém que agiu daquela forma assim, um estrangeiro ganhou no meu lugar. E aí ficou com raiva. Não teve nenhum dessa forma. Todos se alegraram, todos lá comemoraram. E aí teve outras pessoas que depois ainda foram tirar foto, pedir para tirar foto por mim, de mim, etc. Também me ajudaram em outras gincanas que tinham lá e tudo mais. Sempre assim, muitos solícitos, gentis. Então assim, essas são algumas das experiências que eu tive na Coreia do Sul, experiências verdadeiras. Teve outras também, outras muito boas também. Eu não tive nenhuma experiência ruim, marcante, assim, prejudicial, não tive nenhuma mesmo, nesse tempo todo. E a grande maioria foram boas experiências mesmo. Tem muito mais, só que não dá para contar todas aqui, senão o vídeo ficaria muito grande, mas é isso. Na grande maioria das vezes eu tive boas experiências com o povo coreano na Coreia do Sul. Então é isso. A grande maioria das experiências que eu tive na Coreia do Sul foram boas com o povo coreano. É claro que tem pessoas que têm algumas experiências ruins, mas essas experiências ruins elas não significam que são a maioria. Então, se você ouvir na rede social essas coisas assim absurdas de forma generalizada, não considere na sua totalidade, porque às vezes é só uma situação isolada, um caso pontual, que a pessoa viveu e ela está usando aquilo de forma às vezes generalizada ou exagerada ou como absoluta. Então, assim, qualquer pessoa em qualquer país, cada um tem sua experiência, cada um tem sua visão. E muitas vezes uma visão ou uma opinião ela não representa a verdade ou a realidade do país. Então, às vezes a pessoa até precisa viver por conta própria e ser sensata para pontuar não só aquilo que é ruim, mas também aquilo que é bom. E também não fazer como muitos fazem nas redes sociais, que é exagerar, generalizar, justamente com a intenção de gerar engajamento. Porque infelizmente hoje em dia aquilo que é ruim, que é mentiroso, que contém desinformação, está gerando muito mais engajamento do que aquilo que é verdade e que é bom. Então, quando alguém falar alguma coisa assim de forma exagerada sobre qualquer país, é bom você não tomar aquilo como verdadeiro logo de início. É bom você procurar outras opiniões ou às vezes buscar ter sua própria experiência também. Então é isso, essas foram algumas das minhas experiências na Coreia do Sul. Tem muitas outras e todas boas também, mas não dá para contar todas aqui. E por fim eu quero dizer que a Coreia do Sul ela não é um país perfeito, mas também não é um país terrível, como alguns dizem. A Coreia do Sul, embora tenha seus problemas, é um país incrível, com pessoas incríveis. Da mesma forma que o Brasil, mesmo com todos os problemas do Brasil, é um país incrível, com pessoas incríveis, a Coreia do Sul também é assim. Então, obrigado por assistir e até a próxima.